Tranquei a porta do banheiro por fora e me encostei nela, ouvindo os gritos desesperados lá dentro. Meu marido batia na porta, implorando, mas eu não me movi nem um centímetro. Peguei meu celular com as mãos tremendo, não de medo, mas de uma raiva tão profunda que eu nem sabia que existia dentro de mim. Disquei o número que eu tinha anotado há semanas, quando ainda duvidava do que estava acontecendo. Alô? A voz dele era tranquila, sem saber que em segundos sua vida inteira ia virar de cabeça para baixo. Você precisa vir agora para a Rua das Acácias, número 247, agora mesmo. Tem algo que você precisa ver com seus próprios olhos. Minha voz saiu firme, quase irreconhecível para mim mesma. Quem é? O que aconteceu? Ele perguntou, já com um tom de preocupação. Sou a vizinha da sua esposa, e se você quer saber onde ela está neste exato momento, é melhor vir correndo. Desliguei antes que ele pudesse perguntar mais alguma coisa. Os golpes na porta do banheiro ficavam cada vez mais frenéticos. Ouvi a voz dela também, aquela voz doce e simpática que usava comigo toda manhã quando me cumprimentava na calçada. A mesma boca que agora gritava obscenidades do outro lado da porta. Pelo amor de Deus, abre essa porta! Meu marido berrava. Você está louca? Ficou maluca? Eu sorri. Um sorriso amargo de quem finalmente entendeu o jogo. Louca? Eu tinha sido louca durante 16 anos de casamento, acreditando em cada mentira, em cada desculpa esfarrapada, em cada reunião que atrasou e happy hour com os colegas. Louca era eu, que voltava do trabalho correndo para fazer almoço, achando que estava sendo uma boa esposa ao surpreendê-lo em casa. A surpresa foi toda minha. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. Eu tinha saído do escritório mais cedo naquela quarta-feira. Meu chefe tinha liberado a equipe porque o ar-condicionado tinha quebrado e o calor estava insuportável. Pensei em passar no mercado, comprar aquele queijo que ele gosta, fazer uma lasanha. Que esposa dedicada, não é? Dirigindo pelas ruas do bairro, vi o carro dele estacionado em frente à nossa casa. Estranhei, porque ele tinha dito que ia almoçar com um cliente. Entrei silenciosamente, como sempre faço, porque ele reclama quando bato a porta. A casa estava em silêncio. Nenhum barulho da televisão, nada. Mas tinha um perfume no ar. Um perfume que não era o meu, doce, enjoativo. Meu coração começou a disparar. Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo sob meus pés. A porta do nosso quarto estava entreaberta, vazia, mas ouvi um riso feminino, baixinho, íntimo, vindo do banheiro da suíte. Empurrei a porta, e lá estavam eles, na minha banheira. Aquela banheira de hidromassagem que eu tinha economizado durante meses para comprar. Ela estava sentada no colo dele, os dois nus, cercados de espuma e velas. Velas. Ele tinha acendido velas românticas, para ela, na minha casa, no meu banheiro. Por um segundo, ninguém se moveu. Era como se o tempo tivesse congelado. Os olhos dele encontraram os meus e eu vi tudo ali. Não era a primeira vez. Não era um erro. Não era nada daquilo que ele ia tentar me convencer depois. Ela gritou e tentou se cobrir. Ele ficou branco, completamente paralisado. E eu senti uma calma estranha tomar conta de mim. Uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Saí do banheiro, fechei a porta e, antes que qualquer um dos dois pudesse reagir, girei a chave. Aquela chave antiga que fica do lado de fora, uma relíquia da época em que a casa foi construída. Nunca imaginei que ela seria tão útil. Agora estou aqui, encostada nesta porta, ouvindo o desespero crescer lá dentro, esperando o marido dela chegar. Porque sabe o que eu descobri? Ela não é só minha vizinha. Ela é casada com o Roberto, aquele homem educado que sempre me cumprimenta quando está lavando o carro dele aos domingos. Um homem trabalhador, dedicado, que não faz ideia do tipo de mulher que tem em casa. Assim como eu não fazia ideia do tipo de homem que tinha no meu lado da cama. Mas isso está prestes a mudar. Para todos nós. A campainha tocou.
Meu nome é Helena, tenho 58 anos, e durante 16 anos eu acreditei que tinha um casamento feliz. Não perfeito, porque nenhum casamento é, mas feliz. Ou pelo menos era isso que eu me convencia todas as manhãs quando acordava às 5h30 para preparar o café dele antes de sair para o trabalho. Conheci o Ricardo quando eu tinha 42 anos. Eu estava recomeçando minha vida, depois de um divórcio difícil do meu primeiro marido, criando minha filha sozinha, trabalhando como gerente administrativa em uma empresa de contabilidade no centro de Campinas. Não era fácil. Acordar cedo, deixar a Mariana na escola, pegar 2 ônibus até o trabalho, voltar correndo para não deixá-la muito tempo na casa da minha mãe. O Ricardo apareceu como um presente. Ou era isso que eu pensava. Ele era representante comercial, viajava bastante, ganhava bem. Tinha aquele jeito seguro de quem sabe o que quer da vida. Me cortejou do jeito antigo, com flores, jantares, me fazendo sentir especial depois de anos me sentindo apenas cansada. Quando nos casamos, eu pensei que finalmente tinha encontrado meu lugar. Um companheiro de verdade. Alguém para dividir a vida, as contas, os sonhos. A Mariana, que na época tinha 13 anos, também gostou dele. Ele era carinhoso com ela. Brincava, perguntava sobre a escola. Parecia perfeito demais para ser verdade. E era. Mas eu só fui perceber isso 16 anos depois, naquela quarta-feira de novembro, quando cheguei em casa no meio do dia e encontrei meu marido na banheira com a Andréia, minha vizinha de 34 anos. Durante todos esses anos, eu fui a esposa dedicada. Aquela que acorda cedo para fazer café fresco, que deixa a roupa separada, que nunca reclama das viagens constantes dele. Ele passava semanas fora, visitando clientes pelo interior de São Paulo, e eu ficava em casa, cuidando de tudo sozinha. Pagando as contas, administrando a casa, fazendo manutenção, resolvendo problemas. Quando a Mariana foi para a faculdade em São Paulo há 5 anos, a casa ficou mais vazia. Só eu e ele. Pensei que íamos nos aproximar mais, ter mais tempo um para o outro, mas foi o contrário. Ele começou a viajar ainda mais. Chegava em casa cansado, distante. Eu atribuía ao trabalho, ao estresse, nunca à possibilidade de ter outra mulher. Que idiota eu fui. A Andréia se mudou para a casa ao lado há 2 anos, ela e o Roberto, o marido dela. Um casal jovem, simpático. Ela era professora de inglês, trabalhava meio período, ficava muito tempo em casa. Sempre arrumada, sempre sorridente. Me cumprimentava na rua com aquele jeito caloroso. Às vezes vinha tomar café em casa. Ai, Helena, você é tão sortuda de ter um marido tão presente, ela dizia, mexendo o açúcar no café que eu mesma tinha feito. O Roberto vive no trabalho. Eu fico aqui sozinha o dia inteiro. Eu sorria, achando que estava sendo solidária quando respondia. Pois é, o Ricardo também viaja muito, mas quando está em casa, está mesmo. Estava mesmo, na cama dela, provavelmente. Ou na minha banheira, como descobri hoje. Os sinais estavam todos lá, eu que não quis ver. O perfume diferente na camisa, as mensagens no celular que ele escondia. Às vezes que ele dizia que ia trabalhar no sábado e eu via o carro dele estacionado na rua, parado, como se ele tivesse saído a pé. As duchas demoradas quando chegava em casa, mesmo dizendo que não tinha feito nada além de ficar no escritório. Há 3 meses, comecei a desconfiar de verdade. Foi num domingo. Eu tinha ido à missa com minha mãe, como faço todo domingo. Voltei mais cedo porque ela não estava se sentindo bem. Quando entrei em casa, o Ricardo estava no quintal, no telefone. Ele desligou rapidamente quando me viu, mas não antes de eu ouvir. Eu te amo também. Depois a gente se fala. Meu sangue congelou. Quem era? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ah, era o Maurício, meu cliente de Ribeirão. Eu disse que amava o projeto dele. É modo de falar. Ele riu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas homem não fala, eu te amo também, com outro homem. Não daquele jeito. Não com aquela voz macia, íntima. Comecei a prestar atenção. Nos horários, nos hábitos, nas mentiras pequenas que vão se acumulando. Percebi que sempre que ele dizia que ia resolver umas coisas e saía de carro,
O carro da Andréia também desaparecia da garagem minutos depois. Percebi que nas terças e quintas, dias que ela não dava aula, ele sempre tinha algum motivo para trabalhar em casa. Há 2 semanas, finalmente tive certeza. Era uma quinta-feira. Eu tinha saído para o mercado. Esqueci a carteira e voltei. O carro dele estava lá, mas a casa vazia. Subi, procurei. Nada. Então olhei pela janela do quarto que dá para o quintal da casa ao lado. E lá estava ele. No quintal dela. Os dois rindo, ele com o braço em volta da cintura dela. O Roberto tinha viajado a trabalho. Eu sabia porque ele tinha me contado 2 dias antes. E ali estava meu marido, no quintal da vizinha, no meio da tarde, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Desci, peguei minha carteira e saí como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Não era mais dor. Era raiva. Uma raiva fria, calculista. Passei as últimas 2 semanas observando, anotando, planejando. Descobri os padrões. Às quartas-feiras, quando eu teoricamente estava no trabalho até às 6 da tarde, ele sempre estava em casa descansando. Ela nunca tinha aula nas quartas. Conveniente. Hoje, quando meu chefe liberou todo mundo mais cedo por causa do ar-condicionado quebrado, eu soube que era a hora. Não avisei ninguém que ia sair mais cedo. Não mandei mensagem. Só entrei no carro e dirigi para casa, com o coração batendo forte, mas decidida. E agora, estou aqui, do lado de fora do meu banheiro, com os 2 trancados lá dentro, esperando o marido dela chegar para ver com os próprios olhos o tipo de mulher que ele tem em casa. 16 anos da minha vida. 16 anos acreditando, confiando, me dedicando. Acordando cedo, fazendo comida, lavando roupa, sendo fiel. Enquanto ele fazia o quê? Brincava de casinha com a vizinha? Mas sabe o que é engraçado? Nestes 16 anos, tem muita coisa que o Ricardo não sabe sobre mim. Muita coisa que ele nunca se importou em perguntar. E essas coisas vão fazer toda a diferença no que está por vir. Porque enquanto ele pensava que eu era só a esposa boba em casa, eu estava construindo algo. Algo que ele nunca imaginou. E ele vai descobrir isso muito em breve. A campainha tocou pela 2ª vez, mais insistente. Dei uma última olhada para a porta do banheiro, onde os gritos tinham diminuído para súplicas desesperadas, e desci as escadas. Minha mão tremeu quando segurei a maçaneta da porta de entrada. Não de medo, mas de antecipação. Abri a porta e lá estava o Roberto. Ele estava de terno, tinha vindo direto do trabalho. Os olhos dele me analisaram, confusos, tentando entender o que estava acontecendo. Helena, o que aconteceu? Você disse que eu precisava ver algo urgente. A Andréia está bem? A preocupação na voz dele era genuína. Pobre homem. Ele não tinha a menor ideia. Entre, Roberto. E sim, você precisa ver algo. Sua esposa está ótima. Melhor impossível, eu diria. Meu tom saiu mais ácido do que eu pretendia. Ele entrou, olhando em volta, tentando entender. Eu fechei a porta atrás dele e apontei para as escadas. 2º andar, banheiro da suíte, mas prepare-se, porque o que você vai ver não dá para desfazer. Roberto subiu as escadas na minha frente e eu atrás. Quando chegamos no corredor, ele podia ouvir as vozes vindas do banheiro. A voz da Andréia, aguda, nervosa, e a voz do Ricardo tentando acalmá-la. Fica quieta, pelo amor de Deus. Ela vai ter que abrir essa porta em algum momento. Roberto parou no meio do corredor. Ele tinha reconhecido a voz do meu marido. Vi a confusão no rosto dele transformar-se lentamente em compreensão e depois em horror. Esse é o Ricardo? Ele perguntou, a voz quase sumindo. É sim. E a outra voz você reconhece, não é? Não esperei resposta. Caminhei até a porta do banheiro e bati 3 vezes. Forte. Ricardo, Andréia, tem visita para vocês. O silêncio do outro lado foi absoluto. Então a voz da Andréia, agora apavorada. Quem? Quem está aí? Seu marido, respondi virando a chave na fechadura. Eu nunca vou esquecer a cena que se seguiu.
A porta se abriu e lá estavam eles, ainda molhados, enrolados em toalhas que tinham pegado no armário do banheiro. Minhas toalhas. O Ricardo tentou falar, mas o Roberto foi mais rápido. Andréia, Andreia, o que você está fazendo aqui? O que diabos está acontecendo? Ele gritou, e eu nunca tinha visto um homem tão devastado. Ela começou a chorar, aquele choro falso, dramático. Roberto, eu posso explicar, não é o que você está pensando. Não é o que eu estou pensando. Roberto berrou, as veias do pescoço saltando. Você está na casa da vizinha, no banheiro dela, pelada, com o marido dela, e não é o que eu estou pensando? O Ricardo finalmente encontrou a voz. Olha, a gente pode conversar sobre isso com calma. Somos todos adultos aqui. Calma? Agora fui eu que gritei. 16 anos de raiva explodiram de uma vez. Você quer que eu tenha calma? Você está transando com a vizinha na minha casa, na minha banheira no meio do dia, e quer que eu tenha calma? Helena, deixa eu te explicar. Ele tentou se aproximar, mas eu recuei. Não encosta em mim. Não você se atreve a encostar em mim. Minha voz saiu baixa, perigosa. Quantas vezes, Ricardo? Quantas vezes você fez isso? Ele ficou em silêncio, os olhos no chão. A Andréia continuava chorando, mas agora era um choro verdadeiro, de desespero. Quantas vezes? Gritei de novo. 1 ano. A voz dele saiu fraca. Mais ou menos 1 ano. 1 ano, 12 meses, 52 semanas, 365 dias de mentiras. De tenho que trabalhar até mais tarde, de vou resolver umas coisas, de estou cansado, vamos dormir. 1 ano dele saindo da nossa cama para ir para a cama dela. Ou para a minha banheira. Aparentemente. Roberto tinha se deixado cair na cama, a cabeça entre as mãos. 1 ano? Você está me traindo há 1 ano e eu não percebi nada. Ele falava mais para si mesmo do que para ela. Como começou? Perguntei, minha voz agora estranhamente calma. Quero saber todos os detalhes. Mereço isso, pelo menos. O Ricardo olhou para a Andréia, que olhou para mim, depois para o Roberto. Ela estava encurralada e sabia disso. Foi logo depois que nos mudamos para cá. Ela começou, a voz falhando. Eu estava em casa, arrumando o jardim. O Ricardo passou e ofereceu ajuda. A gente começou a conversar. Ele era simpático, engraçado. Engraçado. Repeti, amarga. Meu marido é engraçado. Que bom saber. Uma coisa levou a outra. O Ricardo continuou, sem coragem de olhar nos meus olhos. A gente começou a se encontrar quando você estava no trabalho. No começo, era só conversa depois. Depois vocês decidiram que era uma boa ideia transar na minha casa. Completei. Na minha cama? Ou só no banheiro mesmo? O silêncio deles foi resposta suficiente. Na cama também. Sussurrei, sentindo a bile subir na garganta. Vocês transaram na minha cama, onde eu durmo, onde eu acordo todo dia. Helena, o Ricardo tentou de novo, mas eu levantei a mão. Aquele dia, 3 meses atrás, quando você estava no telefone no quintal. Era com ela, não era? Ele acenou que sim com a cabeça. E as viagens? Você realmente viajava ou era mentira também? Eu viajava. Ele disse rapidamente. Isso era verdade, mas... Algumas vezes eu voltava antes e dizia que ainda estava fora. Para ficar com ela. Não era uma pergunta. Para ficar com ela. Ele confirmou. Roberto finalmente levantou a cabeça. Os olhos dele estavam vermelhos, mas não de choro, de raiva pura. Eu trabalhava 60 horas por semana. Ele disse, a voz trêmula de fúria contida. 60 horas para dar uma vida boa para você. Para a gente ter uma casa bonita, para você não precisar trabalhar em período integral. E você fazia o quê? Transava com o vizinho? Roberto, eu sinto muito, eu não queria te machucar. Andréia estendeu a mão para ele, mas ele se afastou como se ela queimasse. Não encosta em mim, nunca mais encosta em mim. Ele se levantou, ajeitou o terno. Eu vou embora agora. Quando eu voltar, eu quero você fora da minha casa. Pode levar suas roupas, suas coisas pessoais. O resto fica.
porque foi eu quem pagou. Tudo. Você não pode me expulsar de casa. É minha casa também. Ela protestou, o pânico claro na voz. Pode perguntar para o seu advogado. Roberto falou, já caminhando para a porta. Ele parou e olhou para mim. Helena, eu sinto muito, muito mesmo. Você não merecia isso. Nenhum de nós merecia. E ele saiu, batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. Ficamos os três ali, no quarto. Eu, o Ricardo e a Andréia. O silêncio era tão pesado que mal dava para respirar. Tira ela da minha casa. Falei, ainda olhando para a porta por onde Roberto tinha saído. Agora. Helena, a gente precisa conversar. Ricardo tentou de novo, sempre tentando, sempre achando que podia consertar tudo com conversa. Não tem nada para conversar, gritei, toda aquela calma artificial desaparecendo. 16 anos, Ricardo, 16 anos eu fui fiel a você. 16 anos acordando cedo, fazendo comida, cuidando da casa, esperando você voltar das viagens. E você? Você estava transando com a vizinha? Foi um erro, eu sei que foi. Um erro? Ri, um riso sem humor. Erro é esquecer de comprar leite no mercado. Erro é deixar a conta de luz vencer. Você não tem um caso de 1 ano por erro. A Andréia tinha começado a se vestir, pegando as roupas que estavam espalhadas pelo chão do banheiro. Eu nem queria imaginar quantas vezes essa cena tinha acontecido aqui, na minha casa, enquanto eu estava no trabalho, ganhando dinheiro para pagar as contas que ele dizia que ia pagar, porque era eu quem pagava a maioria das contas. Outra coisa que eu descobri nos últimos meses. O Ricardo ganhava bem, sim, mas gastava tudo. Com o quê? Agora eu sabia. Com presentes para ela, provavelmente. Jantares, hotéis nas viagens de trabalho que ele mentia estar fazendo sozinho. Enquanto eu economizava cada centavo, planejando nossa aposentadoria, sonhando com viagens que faríamos juntos quando ele se aposentasse, ele torrava dinheiro com a amante. Quanto você gastou com ela? Perguntei de repente. Quero saber, quanto do nosso dinheiro você gastou com ela? Ele ficou pálido. Helena, não foi assim. Quanto? Eu não sei. Não guardei conta. Mentira. Você sempre foi organizado com dinheiro. Quanto? Andréia estava quase vestida agora, querendo sair dali o mais rápido possível. Mas eu não tinha terminado com ela ainda. E você? Falei, virando para ela. Você vinha aqui em casa, tomava café comigo, elogiava meus bolos, perguntava a receita. Olhava nos meus olhos e sorria, enquanto transava com meu marido pelas costas. Eu sinto muito, Helena. De verdade. Eu nunca quis que você se machucasse. Ela murmurou, sem coragem de me encarar. Mas não se importou o suficiente para parar, não é? Respondi. Porque você continuou. Por 1 ano inteiro, você continuou. Vindo aqui, sendo falsa comigo, enquanto destruía meu casamento. Não foi só ela, Ricardo disse, e eu quase ri da audácia. Eu também sou responsável. Que bom que você percebeu, falei sarcástica. Agora sai da minha frente, os dois. Saiam da minha casa. Agora. Eles desceram as escadas, a Andréia quase correndo, o Ricardo mais devagar, como se ainda esperasse que eu mudasse de ideia, que eu gritasse que era tudo um pesadelo e que podíamos voltar para como as coisas eram antes. Mas não tinha volta. Nunca mais ia ter volta. Eu os acompanhei até a porta. Antes de sair, Ricardo se virou uma última vez. Helena, quando você se acalmar, a gente conversa, ok? A gente é casado há muito tempo. Vale a pena tentar salvar. Salvar? Interrompi. Você quer salvar nosso casamento? Depois de passar 1 ano transando com a vizinha na minha própria casa? Casamentos sobrevivem a traições. A gente pode fazer terapia de casal, recomeçar? Ele tentou e eu vi tudo ali. Ele realmente achava que podia consertar, que eu ia perdoar e seguir em frente como a esposa boazinha que sempre fui. Pode ir embora, Ricardo. Falei, cansada de repente. Só vai. Ele saiu e eu fechei a porta. Encostei nela e finalmente comecei a chorar.
não de tristeza, de raiva, de humilhação, de toda aquela vida que eu tinha construído baseada em mentiras. Mas no meio das lágrimas, algo surgiu. Uma clareza, uma determinação. Ele não sabia, mas eu tinha segredos também. Segredos que iam mudar completamente esse jogo. E ele ia descobrir todos eles muito em breve. Passei aquela noite sozinha, sentada na sala, olhando para o celular que não parava de tocar. O Ricardo ligava, mandava mensagens, tentando explicar, pedir perdão, dizer que tinha sido um momento de fraqueza, que me amava de verdade. Bloqueei o número dele depois da 20ª mensagem. Na manhã seguinte, uma quinta-feira, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Não tinha dormido quase nada, mas não estava cansada. Estava diferente. Como se uma névoa que cobria minha visão há anos tivesse finalmente se dissipado. Preparei meu café, sentei na mesa da cozinha e peguei aquela caixa de sapatos que eu guardava no fundo do armário do meu quarto. A caixa que o Ricardo nunca tinha se dado ao trabalho de perguntar o que era, porque ele nunca perguntava nada sobre mim, sobre meus planos, meus sonhos, minha vida, além de ser a esposa dele. Abri a caixa e peguei os documentos que estavam ali dentro, organizados em pastas plásticas. E sorri. Um sorriso verdadeiro, pela primeira vez em meses. Deixa eu te contar uma coisa que o Ricardo nunca soube sobre mim. Quando nos casamos, há 16 anos, eu não era apenas uma gerente administrativa comum. Eu tinha acabado de herdar um pequeno apartamento da minha avó materna, em Campinas, perto da Unicamp. Um apartamento simples, de 2 quartos, mas bem localizado. Na época, eu pensei em vender. Usaríamos o dinheiro para dar entrada numa casa maior. Mas algo me segurou. Uma voz na minha cabeça, talvez a voz da minha própria avó dizendo: "Guarda isso, minha filha. Nunca sabemos quando vamos precisar de algo só nosso." Então eu guardei. Coloquei o apartamento para alugar e nunca contei para o Ricardo. O dinheiro do aluguel caía numa conta separada, que eu tinha aberto só para isso. Todo mês, R$ 800 entravam ali, limpos, só meus. Nos primeiros anos, usei esse dinheiro para pagar a faculdade da Mariana. Ele nunca perguntou de onde vinha o dinheiro. Assumiu que eu estava fazendo malabarismos com meu salário, economizando aqui e ali. E eu deixei que ele pensasse isso. Depois que a Mariana se formou e conseguiu um emprego bom em São Paulo, comecei a guardar o dinheiro do aluguel. Todo mês, aqueles R$ 800 se acumulavam. Em 16 anos, mesmo com os gastos da Mariana, eu tinha conseguido juntar uma quantia considerável. Mais de R$ 80.000 investidos numa poupança que rendia pouco, mas rendia. Mas tinha mais. Muito mais. Há 5 anos, quando meu pai faleceu, ele deixou uma herança. Não era uma fortuna, mas eram 3 terrenos em Goiás, na cidade onde ele tinha nascido. Terrenos que não valiam quase nada na época, área rural, longe de tudo. Minha mãe não quis ficar com eles. Disse que era muita dor de cabeça. Meus 2 irmãos também não se interessaram. Então eles ficaram comigo. Eu aceitei mais por sentimentalismo do que por qualquer outra coisa. Eram terras que meu avô tinha comprado, que meu pai tinha cuidado. Parecia errado deixar elas irem para estranhos. E mais uma vez, não contei nada para o Ricardo. Ele estava ocupado demais com as viagens dele, com o trabalho, com a vida dele. Nunca perguntou sobre a herança, sobre o inventário, sobre nada. Registrei os terrenos no meu nome, paguei os impostos com o dinheiro da conta separada e segui em frente. Até que, há 6 meses, recebi uma ligação. Um número desconhecido, com DDD de Goiás. Alô? Estou falando com Helena Cristina Ferreira? A voz era masculina, formal. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Marcelo Andrade, sou advogado aqui em Goianésia. A senhora é proprietária de 3 terrenos na região da Fazenda Santa Rita, correto? Meu coração acelerou. Sou sim. Por quê? Tem algum problema? Problema não, senhora. Muito pelo contrário. Estou ligando porque uma empresa de infraestrutura está interessada em comprar suas terras. Eles vão construir um centro logístico na região e seus terrenos estão exatamente na área que eles precisam. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando a informação. A senhora ainda está aí? Ele perguntou.
Estou sim. Desculpa, é que foi uma surpresa. Quanto eles estão oferecendo? E então ele disse um número que me fez sentar. Devagar. Com muito cuidado. 450 mil reais. Pelos 3 terrenos juntos. 450 mil reais. Por terrenos que eu nem lembrava que existiam. Por propriedades que não valiam 10 mil reais quando meu pai morreu. A senhora está interessada em vender? Ele perguntou, depois de me dar tempo para recuperar o choque. Eu preciso pensar. Posso ligar de volta? Claro. Mas não demore muito. Eles têm outras opções, mas suas terras são as ideais pela localização. Desliguei o telefone e fiquei ali, sentada no escritório da empresa onde trabalho, olhando para a parede. 450 mil reais. Mais os 80 mil que eu já tinha guardado. 530 mil reais. Só meus. O Ricardo não sabia de nada disso. Nada. Para ele, eu era apenas a esposa que trabalhava num escritório, que ganhava um salário médio, que cuidava da casa. Ele nunca perguntou se eu tinha bens, economias, planos próprios. E sabe o que eu fiz? Liguei de volta para o Dr. Marcelo no dia seguinte e disse que queria vender. Mas com uma condição. O dinheiro teria que entrar numa conta nova, no meu nome, num banco diferente do que usávamos. E o processo tinha que ser discreto, sem alarde. Ele achou estranho, eu percebi pelo silêncio dele. Mas não perguntou. Advogados bons não perguntam, só executam. A venda foi concluída há 3 meses, exatamente no período em que comecei a desconfiar do Ricardo. Exatamente quando vi ele no telefone dizendo, eu te amo também, para alguém que claramente não era cliente nenhum. 450 mil reais caíram na minha conta. Limpinhos, documentados, legais, totalmente meus. E o Ricardo continuava sem saber de nada, preocupado demais com a Andréia e as mentiras dele para prestar atenção na esposa que ele achava que conhecia. Naquela manhã de quinta-feira, depois da pior quarta-feira da minha vida, sentada na cozinha com meus documentos espalhados na mesa, eu finalmente entendi o que ia fazer. Peguei meu celular e liguei para o escritório, avisando que estava doente e não iria trabalhar. Depois liguei para a Mariana. Mãe, tudo bem? É cedo, você nunca liga nesse horário. A voz dela estava preocupada. Filha, preciso conversar com você, pessoalmente. Pode vir aqui em casa hoje? Mãe, o que aconteceu? Você está assustando. Seu padrasto me traiu, com a vizinha. Eu descobri ontem. Falei direta, sem rodeios. O silêncio do outro lado durou longos segundos. Aquele filho da... Ela começou e eu quase ri. Minha filha, sempre tão protetora. Mariana, eu preciso da sua ajuda. Você pode vir? Saio agora. Chego aí em 2 horas. Enquanto esperava a Mariana chegar, organizei tudo. Os documentos dos terrenos vendidos, os extratos da conta secreta, os comprovantes do apartamento que eu alugava há anos. Tudo que provava que eu não era a coitadinha sem recursos que ele provavelmente achava que eu era. E então peguei outro documento. Aquele que eu tinha mandado fazer há 3 semanas, quando minhas suspeitas se confirmaram. Uma procuração registrada em cartório, dando poderes para minha filha administrar meus bens caso algo acontecesse comigo. Porque eu tinha aprendido uma coisa nos últimos meses: nunca confiar cegamente em ninguém, nunca mais. A Mariana chegou exatamente 2 horas depois, o cabelo preso num rabo de cavalo apressado, a roupa amassada de quem tinha saído correndo de casa. Mãe! Ela me abraçou forte e eu deixei. Deixei ela me segurar enquanto eu finalmente deixava algumas lágrimas caírem. Não muitas, só o suficiente para liberar um pouco da pressão que estava no meu peito. Conta tudo, ela disse, quando nos sentamos na sala. Desde o começo. E eu contei. A volta para casa no meio do dia, a porta trancada, a chegada do Roberto, o confronto. Tudo. Ela me ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais vermelho de raiva. Eu sempre soube que tinha algo errado com ele. Ela disse quando terminei. Sempre. Ele era simpático demais, sabe? Aquele tipo de simpático falso. Por que nunca me disse nada?
Você parecia feliz, mãe. E eu não tinha provas. Era só um sentimento. Mas eu sabia. No fundo, eu sempre soube. Respirei fundo. Tem mais. Tem coisas que você não sabe, que ninguém sabe. E então mostrei para ela os documentos, as contas, os valores. Vi os olhos dela se arregalarem quando entendeu a magnitude do que eu tinha escondido todos esses anos. Mãe, você tem mais de 500 mil reais guardados? E ele não sabe de nada? Não, e vai continuar sem saber, pelo menos por enquanto. O que você vai fazer? Olhei para minha filha, para aquela mulher forte e independente que eu tinha criado sozinha nos primeiros anos, antes do Ricardo aparecer, e sorri. Vou dar a ele exatamente o que ele merece, mas do meu jeito, no meu tempo. Precisa de ajuda? Ela perguntou, e eu vi nos olhos dela a mesma determinação que sentia em mim. Preciso? Mas primeiro, precisa me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Não conta nada disso para ninguém. Nem para seu namorado, nem para suas amigas. Ninguém pode saber o que estou planejando. Prometido, ela segurou minha mão. Nós duas contra o mundo, mãe. Como sempre foi. Passamos o resto do dia planejando. Mariana, formada em direito, conhecia os trâmites legais. Me explicou sobre separação de bens, divórcio, partilha. Me mostrou que, pelo regime que tínhamos casado, comunhão parcial de bens, ele tinha direito à metade de tudo que adquirimos durante o casamento. Mas as heranças eram só minhas. O apartamento da minha avó, que eu tinha antes do casamento, só meu. O dinheiro da venda dos terrenos que herdei do meu pai, só meu. A casa onde morávamos, essa sim, teríamos que dividir. Eu tinha dado a entrada com dinheiro da venda de um carro que tinha antes de nos casarmos, mas as parcelas foram pagas com nossos salários ao longo dos anos. Metade dela era dele, por lei. Mas, mãe, Mariana disse, olhando os documentos da casa, você deu a entrada, uma entrada de 40 mil reais, e as parcelas. A maioria foi você quem pagou, não foi? Olhei para ela e assenti, porque era verdade. O Ricardo contribuía sim, mas eu sempre pagava mais. Sempre fui mais organizada, mais responsável. Então você tem direito a mais que metade. E se ele contestar, a gente pode provar. Os extratos estão todos aqui. Olhei para minha filha com orgulho. Quando você ficou tão esperta? Aprendi com a melhor. Ela sorriu. E agora? Qual é o próximo passo? Agora. Agora eu espero. Deixo ele pensar que pode me convencer a voltar, que pode consertar tudo. Enquanto isso, organizo minha saída. Você não vai perdoar ele, vai? Ela perguntou, mas não era realmente uma pergunta. Perdoar? Mariana, ele passou um ano me traindo. Um ano inteiro transando com a vizinha na nossa casa, na nossa cama, na banheira que eu economizei meses para comprar. Enquanto eu trabalhava, pagava contas, cuidava de tudo. Balancei a cabeça. Não vou perdoar. Vou seguir em frente. E vou garantir que quando eu sair dessa casa, eu saia com dignidade e com tudo que é meu por direito. O celular tocou. Era o Ricardo, de novo. 15ª ligação do dia. Atende, Mariana disse. Ouve o que ele tem a dizer, mas não promete nada. Atendi, colocando no viva-voz para Mariana ouvir também. Helena, graças a Deus você atendeu. A gente precisa conversar, por favor. Eu estou na casa da minha mãe. Posso passar aí? Não, respondi, a voz firme. Não quero você aqui. Helena, por favor. Eu estraguei tudo, eu sei. Mas eu te amo. A gente pode superar isso. Ricardo, você transou com a vizinha por um ano, na minha casa. Isso não é um erro. É uma escolha. Várias escolhas repetidas ao longo de 12 meses. Foi uma fraqueza. Eu não estava pensando direito. Durante um ano inteiro você não pensou direito? Interrompi. Para de me tratar como idiota. Silêncio do outro lado. Então, o que você quer que eu faça? Diz o que você quer e eu faço. Olhei para Mariana, que fez um sinal com a cabeça. Quero que você me deixe em paz por alguns dias. Preciso pensar, processar tudo isso. E não adianta ficar ligando, mandando mensagem.
Quando eu estiver pronta para conversar, eu te aviso. Mas, Helena, são só alguns dias, Ricardo. Se você realmente se importa comigo como diz que se importa, vai me dar esse tempo. Outro silêncio. Depois. Está bem, eu vou esperar. Mas, Helena, eu realmente sinto muito. E eu te amo. De verdade. Desliguei sem responder, porque não tinha resposta para dar. Não para ele. Bem jogado, mãe, Mariana disse. Agora ele vai ficar esperando, achando que tem uma chance. Enquanto eu preparo tudo, completei. A saída perfeita. E pela primeira vez desde que abri aquela porta do banheiro e vi meu mundo desmoronar, eu me senti no controle. Porque eu não era mais a vítima dessa história. Eu era a protagonista. E essa história ia terminar do meu jeito. Os próximos dias foram os mais estranhos da minha vida. Eu continuei morando na casa, mas o Ricardo ficou na casa da mãe dele, respeitando o espaço que pedi. Ele ligava todo dia, mandava mensagens cheias de desculpas e declarações de amor. Eu respondia pouco, o suficiente para mantê-lo esperançoso, mas nunca prometendo nada. Porque enquanto ele esperava pela minha decisão, eu estava ocupada com outras coisas, coisas que ele nunca ia imaginar. Na segunda-feira seguinte ao confronto, voltei ao trabalho. Meus colegas perceberam que algo estava diferente, mas ninguém perguntou. Eu sempre fui discreta, profissional. Fiz meu trabalho como sempre, mas nas pausas, no almoço, em casa à noite, eu estava planejando. A primeira coisa que fiz foi marcar uma consulta com uma advogada especializada em direito de família. Não qualquer advogada. A melhor de Campinas, segundo a pesquisa que a Mariana fez. Doutora Patrícia Mendes, 40 e poucos anos, conhecida por ser implacável em casos de divórcio. A consulta foi numa quarta-feira, exatamente uma semana depois de ter encontrado o Ricardo com a Andréia. Cheguei no escritório dela às 14h, pontualmente. O escritório ficava num prédio comercial no Cambuí, elegante, mas não ostensivo. Helena, prazer em conhecê-la. Doutora Patrícia me cumprimentou com um aperto de mão firme. Ela era alta, cabelos curtos, terno impecável. Inspirava confiança. Sente-se, por favor. Sentei e, pela primeira vez desde que descobri a traição, contei tudo para alguém além da Mariana. Contei sobre os 16 anos de casamento, sobre a traição, sobre o confronto. E então contei sobre meus recursos escondidos. Você foi muito esperta em manter essas propriedades e contas separadas, ela disse, fazendo anotações num tablet. E tudo está devidamente documentado? Tudo. Tenho os registros do apartamento, os comprovantes de aluguel entrando na minha conta, os documentos da venda dos terrenos. Perfeito. Pelo regime de comunhão parcial de bens que vocês têm, tudo o que foi adquirido ou herdado antes do casamento é exclusivamente seu. A herança do seu pai também, o apartamento da sua avó também. E a casa? A casa vai ter que ser dividida. Mas você deu a entrada com recursos próprios anteriores ao casamento. Isso ajuda. E se você tem comprovação de que pagou mais parcelas que ele? Tenho. Guardei tudo. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, profissional. Você é o tipo de cliente que toda advogada gosta. Organizada, documentada, preparada. Aprendi a ser assim da pior maneira possível. Respondi. A maioria das mulheres que chegam aqui descobrem tarde demais que deviam ter se protegido. Você teve sorte, ou instinto. Ela pausou, olhando para mim. O que você quer, Helena? Qual é seu objetivo com esse divórcio? Pensei por um momento. O que eu queria? Quero minha dignidade de volta. Quero tudo o que é meu por direito. E quero que ele entenda que ações têm consequências. Vingança. Justiça. Corrigi. Não quero destruir ele. Só quero o que é meu e seguir em frente com minha vida. Ótimo. Porque vinganças complicam processos. Justiça, por outro lado, é o que o sistema legal foi feito para garantir. Ela digitou mais algumas coisas. Vou precisar de cópias de todos esses documentos. E quero que você comece a documentar tudo o que acontecer daqui para frente. Conversas, mensagens, ligações, tudo. Ele pode tentar alegar que tem direito à parte dos meus recursos?
Ele pode tentar, mas não vai conseguir. Herança e bens anteriores ao casamento são protegidos por lei. O problema dele é que ele provavelmente não sabe o quanto você tem. E quando descobrir... Vai ser tarde demais, completei. Exatamente. Saí daquele escritório me sentindo mais forte do que tinha me sentido em semanas. Tinha um plano, tinha proteção legal e tinha recursos que o Ricardo não fazia ideia que existiam. Naquela noite, ele ligou de novo, como sempre. Helena, já faz uma semana. A gente pode conversar pessoalmente? Respirei fundo. Era hora de começar a próxima fase do plano. Pode. Vem jantar aqui amanhã, 7 horas. O silêncio dele foi de surpresa. Sério? Você? Você está disposta a tentar de novo? Estou disposta a conversar, respondi, escolhendo as palavras com cuidado. Só isso por enquanto. Está bem sim. Eu vou estar aí. 7 horas. Obrigado, Helena. Obrigado por me dar essa chance. Chance. Ele achava que eu estava dando uma chance a ele. Pobre idiota. Na quinta-feira, passei o dia preparando tudo. Fiz o macarrão com molho bolonhesa que ele gostava, aquela receita que levava horas para ficar no ponto. Arrumei a mesa, acendi velas. Coloquei uma roupa bonita, me maquiei levemente. Quando ele tocou a campainha às 7 em ponto, abri a porta e vi a esperança nos olhos dele. Ele tinha se arrumado também. Roupa nova, perfume, cabelo arrumado. Trazia flores. Para você. Ele estendeu o buquê de rosas vermelhas. Suas favoritas. Nem eram minhas favoritas. Eu gostava de lírios, mas ele nunca tinha prestado atenção suficiente para saber disso. Peguei as flores mesmo assim. Obrigada. Entre. Ele entrou, olhando em volta como se fosse a primeira vez que via a casa. Provavelmente estava se lembrando de todas as vezes que tinha trazido a Andréia aqui, de tudo que tinha feito nesses cômodos. Senta, indiquei a mesa. Vou buscar o jantar. Servi a comida, sentei do outro lado da mesa e comecei a comer. Ele me olhava, nervoso, mexendo no garfo sem realmente comer. Helena, eu não sei por onde começar. Então deixa eu começar. Interrompi, colocando o garfo no prato. Você me traiu durante 1 ano, com a nossa vizinha, na nossa casa. Múltiplas vezes. Eu sei e eu. Não terminei. Minha voz saiu firme. Durante esse ano, enquanto você estava ocupado com ela, eu estava aqui, trabalhando, pagando contas, cuidando de tudo, confiando em você. Eu sei, e eu estraguei tudo. Estraguei a melhor coisa que eu tinha. Por quê? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dele. Por que você fez isso? Eu não era suficiente. Faltava alguma coisa? Ele baixou os olhos. Não era sobre você. Nunca foi sobre você. Então era sobre o quê? Sobre você se sentir jovem? Poderoso? Sobre ter uma mulher mais nova te desejando? Eu não sei. Foi acontecendo. No começo era só conversa. Ela estava sozinha. Eu estava entediado. Entediado. Repeti, sentindo a raiva subir. Controlei. Não era hora de explodir. Você estava entediado, então decidiu transar com a vizinha. Não foi assim. Você está simplificando. Então me explica. Me faz entender como um homem que diz que me ama passa 1 ano inteiro mentindo, traindo, destruindo tudo que a gente construiu. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa. Eu me sentia invisível. Você tinha sua vida. Seu trabalho, a Mariana, mesmo de longe, ainda era sua prioridade. Eu era só. Eu estava ali, pagando contas, indo trabalhar, voltando para casa. E a Andréia? Ela me fazia sentir importante, especial. E eu não fazia você se sentir especial? Perguntei, sabendo a resposta, mas querendo ouvi-la dele. Fazia. Claro que fazia. Mas era diferente. Era. Confortável. Seguro. Com ela era excitante. Perigoso. Assenti, processando. Então você trocou 16 anos de companheirismo, lealdade e amor por excitação. Eu não troquei. Eu fui fraco. Fiz uma escolha horrível e estou pagando por isso.
Ainda não está. Falei, tão baixo que ele quase não ouviu. Mas vai. O quê? Nada. Forcei um sorriso. Come. A comida vai esfriar. Jantamos em silêncio tenso. Eu observando ele tentando decifrar meu humor, minha intenção. Depois que terminamos, levei os pratos para a pia. Helena, ele começou, se levantando. Eu sei que vai levar tempo. Sei que você não pode perdoar de um dia para o outro. Mas eu quero tentar. Quero reconquistar sua confiança. Como? Virei para ele. Como você vai reconquistar minha confiança depois de um ano de mentiras? Eu vou ser transparente. Total. Pode olhar meu celular quando quiser, saber onde estou, com quem estou. Vou fazer terapia de casal se você quiser. O que for preciso. E a Andréia? Acabou. Completamente acabou. Desde aquele dia. Eu bloqueei ela, não falei mais com ela. Nem sei se ela ainda está morando ao lado. Está, falei. Eu a vejo todos os dias. Ela não tem para onde ir. Aparentemente. O Roberto pediu o divórcio, mas ainda não tirou ela de casa. Um silêncio desconfortável. E o que você quer de mim? Perguntei cruzando os braços. Quer que eu finja que nada aconteceu? Que a gente volte para como as coisas eram? Não, não podemos voltar, mas podemos começar de novo, reconstruir, melhor dessa vez. Melhor. Ri sem humor. Como vai ser melhor, Ricardo? Baseado em quê? Porque até agora, tudo que me ofereceu foram desculpas e promessas vazias. Me dá uma chance de provar, uma chance real. Olhei para ele por um longo momento. Vi o desespero nos olhos dele, a esperança, o medo de me perder. E pela primeira vez, não senti dó. Não senti vontade de confortar, de perdoar, de ser a mulher compreensiva que sempre fui. Senti poder. Vou pensar. Falei finalmente. Mas tem condições. Qualquer uma. O que você quiser. Primeiro, você continua morando na casa da sua mãe. Não volta para cá ainda. Por quanto tempo? Até eu decidir que estou pronta. Respondi firme. Segundo, você vai começar a pagar todas as contas da casa. Todas. Até agora eu pago a maioria. Isso vai mudar. Ele hesitou, mas concordou. Está bem. Terceiro, você vai para a terapia. Individual. Não para me conquistar de volta, mas para entender por que fez o que fez. Vou. Prometo. E quarto. Parei, fingindo pensar. Se eu decidir que não dá mais, que não quero tentar, você aceita. Sem drama, sem tentar me convencer. Aceita e segue em frente. Dessa vez a hesitação foi maior, mas ele concordou. Aceito. Se for isso que você decidir, eu aceito. Ótimo. Agora pode ir. Vou te ligar quando estiver pronta para conversar de novo. Ele se aproximou, como se fosse me beijar, mas eu me afastei. Não, ainda não. A decepção no rosto dele foi clara, mas ele não insistiu. Está bem. Obrigado por jantar comigo. Por me ouvir. De nada. Acompanhei ele até a porta. Antes de sair, ele se virou mais uma vez. Helena, eu te amo. De verdade. E vou provar isso para você. Fechei a porta sem responder. Encostei nela, ouvindo os passos dele se afastando, o carro ligando, o barulho do motor se distanciando. Então peguei meu celular e mandei mensagem para Mariana. Ele mordeu a isca. Está achando que tem uma chance. Próxima fase do plano em andamento. A resposta dela veio segundos depois. Você é brilhante, mãe. Ele não faz ideia do que está vindo. E realmente não fazia. Porque enquanto o Ricardo achava que estava lutando para salvar nosso casamento, eu estava organizando minha saída. A advogada já tinha começado a preparar os papéis do divórcio. Eu tinha transferido todo o meu dinheiro para contas que ele não conhecia. Tinha começado a tirar cópias de todos os documentos importantes da casa. Escritura, contas, comprovantes de pagamento. E tinha feito algo mais, algo que ele nunca ia esperar. Lembram que eu mencionei que tinha um apartamento alugado? Pois bem, o contrato do inquilino atual estava para vencer em 2 meses, e eu não ia renovar, porque eu ia precisar daquele apartamento. Para mim, já tinha começado a planejar a mudança, pouquinho por vez, para não levantar suspeitas.
Uma caixa de livros aqui, algumas roupas ali, coisas que ele nem notaria que sumiram, porque era isso que eu ia fazer, sumir. Não da cidade, não da vida da Mariana, mas da vida dele, completamente. 2 semanas depois do jantar, marquei outro encontro com ele. Dessa vez num café, em público. Ele chegou animado, achando que era um sinal de progresso. Helena, você está linda, ele disse quando se sentou. Obrigada. Respondi sem emoção. Precisamos conversar sobre coisas práticas. A animação dele diminuiu um pouco. Práticas? A casa, as contas, nossa situação financeira. O que tem? Você disse que ia pagar todas as contas. Eu fiz uma lista do que precisa ser pago mensalmente. Tirei uma folha da bolsa. Luz, água, internet, IPTU, condomínio, mercado. Dá uns 3.500 por mês. Ele ficou pálido. 3.500? Tudo isso? Você não sabia quanto custava manter a casa? Perguntei fingindo surpresa. Eu pago isso sozinha há anos enquanto você contribuía com 1.500 por mês. Eu não sabia que era tanto. Agora sabe. E se quer mesmo tentar reconquistar minha confiança, vai assumir essa responsabilidade. Ele engoliu seco, mas concordou. Está bem, vou pagar. Ótimo. A primeira conta vence semana que vem. Guardei a lista. E outra coisa. Quero acesso total às suas contas bancárias. O quê? Você disse transparência total. Então quero ver seus extratos, suas movimentações, tudo. Helena, isso é meio. Meio o quê? Você transou com a vizinha por 1 ano na minha casa e agora está achando invasivo eu querer ver suas contas? Minha voz saiu fria. Ou tem algo mais que você está escondendo? Não, não tem nada. É só que... Então não vai ter problema me mostrar. Interrompi. Ou vai? Ele baixou os olhos. Não, não vai ter problema. Mas ia ter. Eu sabia que ia, porque nos últimos meses, enquanto investigava a traição dele, eu tinha descoberto outras coisas. Pequenos gastos aqui e ali. Restaurantes caros que ele dizia ser almoço de trabalho. Hotéis que ele dizia ser viagem a negócios. Presentes que nunca chegaram para mim. E quando ele me mostrasse os extratos, tudo isso ia vir à tona. E ele ia ter que explicar cada centavo. Vou te mandar uma mensagem com o que preciso. Falei, levantando. E Ricardo, aquela terapia que você prometeu fazer? Já marquei. Começo semana que vem. Ótimo. Quero o nome do terapeuta. Por quê? Porque vou ligar para confirmar que você realmente está indo. Peguei minha bolsa. Ou achou que eu ia confiar só na sua palavra? A expressão dele era de quem tinha acabado de entender que as coisas não iam ser tão fáceis quanto ele pensava. Não, você está certa. Vou te passar todas as informações. Saí daquele café com um sorriso nos lábios. Pequeno, mas genuíno. Porque pela primeira vez em 16 anos eu tinha o controle. Eu ditava as regras. Eu decidia o ritmo. E ele? Ele dançava conforme minha música, achando que estava lutando pelo nosso casamento quando, na verdade, estava apenas cavando sua própria cova. Se você já passou ou está vivendo algo parecido, saiba que não está sozinha. E que há poder em se planejar, em se proteger, em não agir por emoção, mas por estratégia. Mais 2 semanas se passaram. O Ricardo pagou as contas, como prometido. Foi para a terapia, como prometeu. Me mostrou os extratos e eu fingi surpresa com cada revelação embaraçosa. Cada jantar caro, cada presente para a Andréia que ele tentou justificar como presente para um cliente. E enquanto isso, eu continuava me preparando. O apartamento já estava quase pronto para me receber. Eu tinha contratado uma pequena empresa de mudanças, discreta, que ia trabalhar num sábado em que eu sabia que ele estaria viajando, porque ele estava viajando de novo. Compromisso inegociável, ele disse. Pediu para não ir porque estava tentando provar que tinha mudado, mas o cliente era importante demais. Eu não me importei. Na verdade, eu esperava exatamente isso, porque era o momento perfeito para desaparecer. O sábado amanheceu nublado, com aquele cheiro de chuva no ar que é típico de Campinas em março. Eu estava acordada desde as 5 da manhã,
mesmo não tendo dormido quase nada. O nervosismo e a expectativa me mantinham alerta. O Ricardo tinha viajado na sexta à noite para Ribeirão Preto. Só volto segunda de manhã, ele tinha avisado. Mas podemos jantar segunda à noite? Quero te contar sobre a terapia. Está me ajudando muito. Eu tinha concordado, com aquela voz doce que ele estava acostumado. Claro, viagem boa, toma cuidado. Mal ele sabia que quando voltasse na segunda, não ia me encontrar mais ali. A empresa de mudanças chegou às 8 em ponto. 2 rapazes discretos, um caminhão pequeno. Eu tinha escolhido bem. Eles não fizeram perguntas, só fizeram o trabalho. Só as caixas marcadas com X vermelho, instruí, e os móveis da lista que passei. Eu não estava levando muita coisa. Algumas roupas, meus livros, objetos pessoais, a cama do quarto de hóspedes que eu tinha comprado com meu dinheiro. Os móveis da sala, da cozinha, do quarto principal, tudo isso ficava. Eu não precisava de nada dali. Tudo aquilo estava contaminado com as memórias dele, dela, da traição. Às 11 horas, o caminhão estava carregado e indo embora. A casa parecia a mesma, mas mais vazia. Como eu me sentia por dentro. Mariana chegou ao meio-dia, como tinha combinado. Mãe, você tem certeza? Ela perguntou, me abraçando. Não quer que eu fique aqui com você? Tenho certeza. E não, você tem sua vida em São Paulo. Eu preciso fazer isso sozinha. Respirei fundo. Mas obrigada por tudo, por me ajudar a planejar, por estar ao meu lado. Sempre, mãe, sempre. Ela apertou minha mão. E você vai me ligar assim que terminar, certo? Vou, prometo. Depois que ela foi embora, sentei na sala vazia e escrevi uma carta. Uma carta longa, detalhada, dizendo tudo que eu nunca tinha tido coragem de dizer pessoalmente. Coloquei a carta no envelope e deixei em cima da mesa da cozinha, bem onde ele não ia poder deixar de ver. Então, peguei minha bolsa. Dei uma última olhada na casa que tinha sido minha por 16 anos e saí. Tranquei a porta, coloquei a chave dentro do envelope junto com a carta, que eu tinha deixado destravada por dentro para ele poder entrar. Dirigi até meu apartamento, meu verdadeiro apartamento agora, o apartamento da minha avó, que sempre foi meu refúgio secreto. Os rapazes da mudança já tinham arrumado tudo. Minha cama estava montada, minhas caixas organizadas. Era pequeno, simples, mas era meu. Completamente meu. Passei o resto do sábado e o domingo inteiro arrumando, organizando, transformando aquele espaço em meu novo lar. Não liguei para o Ricardo. Não mandei mensagem. Deixei o celular no silencioso e ignorei as 3 ligações dele perguntando como eu estava. Na segunda de manhã, às 7 horas, meu telefone tocou. Era ele. Dessa vez atendi. Helena, graças a Deus, eu estou aqui na casa e... O que aconteceu? Cadê suas coisas? Cadê você? A voz dele estava alterada, quase histérica. Leu a carta? Perguntei, calma. Que carta? Que? Espera. Ouvi ele procurando, depois o som de papel sendo rasgado. O silêncio que se seguiu durou quase 1 minuto inteiro. Então... Helena. O que é isso? O que você está querendo dizer com tudo isso? Exatamente o que está escrito, respondi. Quero o divórcio, Ricardo. E não é uma decisão emocional. É uma decisão que tomei depois de muita reflexão. Mas eu pensei que a gente estava tentando. Você me deu uma chance. Eu te dei a ilusão de uma chance, corrigi, minha voz firme. Porque precisava de tempo para me organizar, para preparar minha saída, e agora estou pronta. Não pode ser. Helena, por favor, vamos conversar pessoalmente. A gente pode resolver isso. Não tem nada para resolver. Está tudo resolvido. Minha advogada vai entrar em contato com você hoje mesmo com os papéis do divórcio. Advogada? Você já tem advogada. Há quanto tempo está planejando isso? A voz dele tinha mudado de desespero para raiva. Desde o dia que te encontrei na banheira com a Andréia. Respondi tranquila. Desde o momento que percebi que nosso casamento era uma mentira. Eu fiz tudo o que você pediu, ele gritou.
Paguei as contas, fui para a terapia, mostrei meus extratos, e você estava só me enrolando esse tempo todo? Estava. Assim como você me enrolou por um ano inteiro. Retruquei, sentindo a raiva dele como se fosse algo físico através do telefone. A diferença é que eu não estava transando com ninguém pelas suas costas, só estava me protegendo. Onde você está? Eu vou aí agora. A gente conversa direito. Não. E você não vai descobrir onde estou. Pelo menos não por mim. Helena, você não pode fazer isso. A gente é casado, tem uma vida juntos. Tinha, corrigi. Tinha uma vida juntos. Até você decidir que queria ter duas vidas. Uma comigo, outra com ela. Eu terminei com ela. Faz mais de um mês que não falo com ela. E você quer um prêmio por isso? Por parar de trair sua esposa? Ri, um som amargo. Ricardo, você não entende. Não é sobre a Andréia. É sobre você. Sobre suas escolhas. Sobre como você me tratou, me desrespeitou, me humilhou. Eu sei. Eu sei que fui horrível, mas estou tentando mudar. Estou fazendo terapia. Que bom para você, de verdade. Espero que você mude, que seja uma pessoa melhor. Mas não vai ser comigo, não mais. Silêncio. Depois, é por causa do dinheiro? A voz dele ficou diferente, calculista. Você quer mais na partilha. Podemos negociar isso. E foi aí que eu sorri, porque ele tinha finalmente chegado onde eu queria. Dinheiro? Ricardo, querido, eu não preciso do seu dinheiro. Como assim? Você realmente acha que eu passei 16 anos casada com você sem ter nada meu? Sem me proteger? Eu não entendo. Claro que não entende, porque você nunca se importou em saber. Nunca perguntou sobre minha vida, meus bens, meus planos. Respirei fundo. Mas agora você vai descobrir tudo. Descobrir o quê? Lembra do apartamento que herdei da minha avó quando nos casamos? Aquele apartamento pequeno perto da Unicamp? Você vendeu, não foi? Não, nunca vendi. Coloquei para alugar. Durante 16 anos, todos os meses, R$ 800 caíam numa conta que você nem sabia que existia. Silêncio absoluto do outro lado. Isso dá quase R$ 200 mil em aluguéis ao longo dos anos. Continuei, sentindo uma satisfação estranha em cada palavra. Claro que não guardei tudo. Usei parte para pagar a faculdade da Mariana, para emergências, mas guardei bastante. Você estava escondendo dinheiro de mim? A voz dele estava incrédula. Não estava escondendo. Estava administrando meus bens particulares, bens que eu tinha antes de nos casarmos e que, por lei, são exclusivamente meus. Pausei. E tem mais. Mais? Os terrenos que herdei do meu pai. Você nem se deu ao trabalho de perguntar o que aconteceu com eles, não foi? Eu achei que não valiam nada. Também achei. Por anos. Até que há 6 meses recebi uma proposta de compra. Uma empresa de logística queria construir um centro de distribuição exatamente onde ficam meus terrenos. E eu vendi. Por R$ 450 mil. O som que saiu do outro lado da linha foi quase um engasgo. R$ 450 mil, ele berrou. E você não me contou? Por que contaria? Eram meus terrenos, minha herança. Nada disso foi adquirido durante o casamento. Não tenho obrigação nenhuma de dividir com você. Mas somos casados. Casados dividem tudo. Dividem o que foi construído juntos. Corrigi. E sabe o que construímos juntos, Ricardo? Essa casa. Só essa casa. E pode ficar tranquilo. Você vai ter direito à sua metade dela. Mas só dela. Isso não pode estar certo. Isso não é legal. É completamente legal. Pode perguntar para seu advogado. Aliás, sugiro que contrate um logo, porque minha advogada vai entrar em contato com os papéis do divórcio ainda hoje. Helena, espera. Vamos conversar sobre isso com calma. Não tem nada para conversar. Está tudo decidido. Ah, e sobre a casa? Vou querer vendê-la. Minha advogada já está providenciando a avaliação. Você fica com sua metade, eu fico com a minha, e cada um segue seu caminho. E se eu não quiser vender,
Então vou pedir a dissolução judicial da propriedade. O resultado vai ser o mesmo, só vai demorar mais e custar mais caro. Para você, principalmente, porque vai ter que contratar advogado. Pausei. Sua escolha. Outro silêncio, dessa vez mais longo. Você planejou tudo isso, ele disse finalmente, a voz sem emoção. Desde o começo, desde aquele dia. Planejei, porque diferente de você, quando tomo uma decisão, vou até o fim. Não fico em cima do muro, mentindo, enganando. Eu te amava, ele disse, e pela primeira vez ouvi algo que parecia dor genuína na voz dele. Ainda amo. Não, respondi, firme. Você ama a ideia de mim, a esposa conveniente que cuida de tudo, que não reclama, que sempre está lá quando você precisa. Mas eu, a pessoa real, com sentimentos, necessidades, dignidade, essa você nunca amou, porque se amasse, nunca teria feito o que fez. Helena, e sabe a pior parte? Continuei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos, mas não deixando cair. A pior parte é que eu te amei, de verdade, com tudo que eu tinha. Te dei os melhores anos da minha vida e você jogou tudo fora por quê? Por um pouco de excitação, por se sentir jovem, por ego. Eu sinto muito, ele sussurrou. Eu sinto tanto. Eu também, respondi. Sinto por ter desperdiçado tanto tempo com alguém que não me valorizava, mas pelo menos aprendi uma lição valiosa. Qual? Que nunca mais vou deixar minha felicidade depender de outra pessoa, que nunca mais vou confiar cegamente, e que eu sou muito mais forte do que pensava. Respirei fundo, pronta para encerrar aquela conversa de uma vez por todas. Minha advogada se chama Patrícia Mendes. O escritório dela fica no Cambuí. Ela vai entrar em contato com você hoje. Espero que possamos resolver isso de forma civilizada, pelo bem dos dois. E a gente nunca mais vai se ver? Ele perguntou, a voz pequena. Provavelmente não. Não vejo motivo para isso. E se eu te encontrar na rua? Se eu aparecer no seu trabalho? Ricardo, não faz isso. Avisei, minha voz ficando fria. Se você me respeita minimamente, vai aceitar minha decisão e me deixar em paz. Qualquer tentativa de me procurar, seguir ou assediar vai ser tratada como crime. E eu vou à polícia sem hesitar. Eu nunca faria nada para te machucar. Você já fez. Interrompi. Mas não vai ter chance de fazer de novo. Adeus, Ricardo. Espero que você encontre a felicidade. Só que longe de mim. E desliguei. Fiquei ali, sentada no sofá do meu apartamento, o telefone ainda na mão, o coração disparado. Tinha sido mais difícil do que eu imaginava. Não porque ainda amava ele. Esse amor tinha morrido no momento em que abri aquela porta do banheiro. Mas porque era o fim definitivo de uma era da minha vida. O telefone tocou de novo. Era ele. Rejeitei a chamada. Tocou mais 3 vezes. Rejeitei todas. Então, bloqueei o número. 10 minutos depois, meu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Atendi, cautelosa. Helena, aqui é a doutora Patrícia. Acabei de mandar os papéis do divórcio para o endereço que você me passou. Ele foi notificado por e-mail também. Obrigada. E Helena? Você foi muito corajosa. Muitas mulheres nunca conseguem dar esse passo. Eu não tive escolha, respondi. Ou eu fazia isso ou passava o resto da vida me perguntando e se. Agora você nunca vai ter que se perguntar, porque você tomou o controle da sua vida, da sua história. Depois que desliguei com a advogada, sentei e deixei as lágrimas finalmente caírem. Não eram lágrimas de tristeza, exatamente. Eram lágrimas de alívio, de liberdade, de recomeço. Meu telefone apitou. Mensagem da Mariana. Mãe, como você está? Conseguiu falar com ele? Consegui. Está feito. Acabou de verdade agora. Você quer que eu vá aí? Posso pegar um Uber e estar aí em 1 hora. Pensei por um momento. Seria bom ter minha filha aqui, seu apoio, seu carinho. Mas não. Isso era algo que eu precisava processar sozinha. Não precisa, amor. Estou bem. Na verdade, estou ótima. Livre. Livre, ela respondeu. Gosto disso. Você merece ser livre, mãe. Sempre mereceu.
Passei o resto do dia organizando minha vida nova. Mudei senhas de e-mail, de redes sociais, de tudo. Atualizei meu endereço em documentos. Liguei para minha mãe e contei finalmente o que tinha acontecido. Ela chorou. Não de tristeza pelo fim do casamento, mas de orgulho. Minha filha forte, ela disse, a voz embargada. Sempre soube que você era forte, mas agora você sabe também. À noite, sentada na varanda pequena do meu apartamento, tomando um chá e olhando as luzes da cidade, recebi uma última mensagem. Não era do Ricardo. Eu tinha bloqueado ele. Era de um número que eu não reconhecia. Helena, aqui é o Roberto. Não sei se você lembra de mim. Só queria dizer que eu sei o que você está passando. E que se precisar conversar, estou aqui. Pessoas como a gente precisam ficar unidas. Nós merecemos mais do que fomos tratados. Sorri. Pobre Roberto. Ele estava passando pelo mesmo que eu, descobrindo que a pessoa em quem confiava era capaz de traição e mentira. Não respondi. Não porque não quisesse, mas porque não era hora. Não ainda. Primeiro eu precisava me curar, me reconstruir, me redescobrir. Mas guardei o número, porque talvez, em algum momento no futuro, quando as feridas não estivessem mais tão abertas, seria bom conversar com alguém que realmente entendia. Por enquanto, era só eu. Eu e minha liberdade. Eu e meus 530 mil reais. Eu e minha dignidade recuperada. E pela primeira vez em meses, talvez anos, eu estava em paz. 6 meses se passaram desde aquela segunda-feira em que minha vida mudou definitivamente. 6 meses desde que fechei a porta de um casamento de 16 anos e abri a porta para uma nova versão de mim mesma. O divórcio foi concluído há 2 semanas. Foi mais rápido do que eu esperava. O Ricardo, depois do choque inicial, acabou aceitando tudo sem muita briga. A casa foi vendida, dividimos o dinheiro meio a meio como determinava a lei. Ele ficou com 140 mil, eu com 140 mil. Somados aos meus 530 mil que já estavam guardados, terminei com 670 mil reais. 670 mil reais e minha liberdade. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para recomeçar com dignidade, com segurança, sem depender de ninguém. Estou sentada agora na varanda do meu apartamento, o mesmo apartamento da minha avó, que foi meu segredo por tantos anos e que agora é oficialmente meu lar. Reformei ele completamente com parte do dinheiro da venda da casa. Pintei as paredes de um tom de azul claro que sempre gostei, mas que o Ricardo odiava. Comprei móveis novos, escolhidos por mim, para mim. Coloquei plantas em todos os cantos, porque sempre quis ter um jardim dentro de casa. É pequeno, só 2 quartos, mas é meu. Cada centímetro dele é meu. A Mariana vem me visitar todo fim de semana. Ela trouxe o namorado dela pela primeira vez no mês passado. Um rapaz bom, educado, que a trata com respeito. Quando vi os 2 juntos, rindo na minha sala, senti uma gratidão imensa. Gratidão por ter criado uma filha que sabe reconhecer um bom homem, que não vai aceitar migalhas de afeto como eu aceitei por tanto tempo. Mãe, você está bem mesmo? Ela me perguntou naquele dia, quando estávamos sozinhas na cozinha preparando o almoço. Estou, filha, melhor do que estive em anos. Não sente falta dele? Nem um pouquinho? Pensei antes de responder, porque era importante ser honesta, principalmente comigo mesma. Sinto falta da ideia dele, da companhia, às vezes, de ter alguém para dividir o dia, sabe? Mas dele, do homem real que ele era? Não, nem um pouco. E era verdade. Nos primeiros meses, tive noites difíceis, noites em que acordava e esperava ver alguém do meu lado, em que cozinhava e preparava comida demais por hábito. Mas essas noites foram ficando cada vez mais raras. O que eu não esperava era descobrir o quanto eu gostava de estar sozinha, de decidir o que assistir na TV sem ter que negociar, de comer pizza às 10 da noite se eu quisesse, de deixar meus livros espalhados pela sala sem ninguém reclamar. Voltei a trabalhar com uma energia nova. Meu chefe percebeu e há 3 meses me ofereceu uma promoção. Agora sou gerente sênior,
com uma equipe de 5 pessoas sob minha supervisão. O salário aumentou consideravelmente. Não que eu precise mais tanto do dinheiro, mas é bom ser reconhecida, valorizada pelo que faço. E comecei a fazer coisas que nunca tinha feito antes. Matriculei numa aula de italiano. Sempre quis aprender, mas o Ricardo achava bobagem. Entrei num clube de leitura com outras mulheres da minha idade. Comecei a fazer caminhadas no parque todo sábado de manhã. Foi numa dessas caminhadas, há 2 meses, que encontrei o Roberto. Ele estava sentado num banco, olhando para o lago, com aquela expressão distante de quem está perdido nos próprios pensamentos. Hesitei, mas algo me fez sentar ao lado dele. Oi, falei, simples. Ele olhou para mim, levou alguns segundos para me reconhecer. Quando reconheceu, um sorriso triste apareceu no rosto dele. Helena, oi, como você está? Bem, divorciada, mas bem. E você? Igual, divorciado há 3 meses, ainda me acostumando. Conversamos por mais de 1 hora. Ele me contou que a Andréia tinha se mudado para São Paulo, estava morando com uma irmã. Que o divórcio tinha sido rápido porque ela não quis brigar por nada. Estava com vergonha demais, que ele tinha vendido a casa, não conseguia mais morar lá depois de tudo, e alugado um apartamento perto do trabalho. E o Ricardo? Ele perguntou cauteloso. Não sei, não falo com ele desde o dia que pedi o divórcio. Ouvi dizer que está morando com a mãe ainda, tentando juntar dinheiro para alugar um lugar. Eles mereciam um ao outro. Roberto disse, amargo. Não, respondi. Eles não merecem ninguém, não até aprenderem a respeitar as pessoas. Ele concordou em silêncio. Desde aquele dia, nos encontramos de vez em quando para caminhar, tomar café, conversar. É reconfortante ter alguém que entende exatamente pelo que passei. Alguém que não julga minha raiva, minha dor, minha necessidade de recomeçar. As pessoas perguntam se vai virar algo romântico entre nós. A verdade? Não sei. E não me importo em não saber. Por enquanto, é bom apenas ter um amigo. Alguém que me vê não como a ex-esposa traída, mas como Helena, a mulher forte que se reergueu. Minha mãe está mais saudável agora, com a pressão alta controlada. Ela diz que foi porque a preocupação comigo estava fazendo mal para ela. Agora que me vê feliz, independente, ela dorme melhor à noite. Sempre soube que você era forte, minha filha. Ela me disse semana passada, quando estávamos tomando chá na casa dela. Mas tinha medo que você nunca percebesse isso. Eu também, mãe. Eu também. Soube, através de conhecidos em comum, que o Ricardo está saindo com alguém novo. Uma mulher mais jovem, obviamente. Quando me contaram, esperavam uma reação. Dor, raiva, ciúme. Mas tudo o que senti foi indiferença. E um pouco de pena dela, seja lá quem for, porque provavelmente vai passar pelo mesmo que eu passei. A Andréia, segundo o Roberto me contou, está trabalhando numa escola de inglês em São Paulo, tentando reconstruir sua vida. Ele não tem contato com ela. Não quer ter. Diz que o simples fato de pensar nela ainda traz uma dor no peito. Eu entendo isso. Mas também entendo que essa dor vai passar. Com o tempo, tudo passa. Investi parte do meu dinheiro. R$ 50.000 em ações, seguindo conselhos de um consultor financeiro que a Mariana me indicou. O resto está aplicado em fundos conservadores, rendendo bem, garantindo minha segurança futura. Pela primeira vez na vida, não tenho preocupação financeira. Não dependo de ninguém. Se eu quiser viajar amanhã, eu viajo. Se quiser comprar algo especial, eu compro. Sem pedir permissão, sem justificar. E sabe o que descobri? Que essa independência vale mais do que qualquer quantia em dinheiro. Vale mais do que qualquer relacionamento baseado em dependência e mentiras. Tem dias difíceis ainda. Dias em que a solidão pesa. Dias em que vejo casais na rua e sinto uma pontada de inveja. Mas esses dias estão cada vez mais raros. E mesmo quando vêm, eu sei lidar com eles. Ligo para Mariana, vou visitar minha mãe, encontro com Roberto para um café, leio um livro, assisto a um filme. Aprendi a ser minha própria companhia. E descobri que eu sou uma ótima companhia. Ontem, fiz 59 anos. A Mariana organizou uma festinha surpresa aqui no apartamento. Convidou minhas amigas do clube de leitura,
algumas colegas do trabalho, minha mãe. O Roberto também veio. Trouxe um bolo delicioso que ele mesmo fez. Descobri que ele gosta de cozinhar, algo que nunca pôde fazer porque a Andréia criticava tudo. Foi uma festa pequena, simples, mas foi perfeita, porque estava rodeada de pessoas que realmente se importam comigo. Pessoas que me veem, me valorizam, me respeitam. Quando todos foram embora e fiquei sozinha arrumando a casa, olhei em volta e sorri. Sorri de verdade, daqueles sorrisos que vêm de dentro, do fundo da alma. Porque percebi que reconstruí minha vida. Não do jeito que imaginei quando casei com o Ricardo há 16 anos. Não do jeito que sonhei quando ainda acreditava em contos de fada e finais felizes, mas do meu jeito, no meu tempo, com minha força. E sabe qual é a melhor parte? A melhor parte é que essa história não é sobre vingança. Não foi sobre destruir o Ricardo ou a Andréia. Foi sobre me salvar, sobre me reconstruir, sobre descobrir quem eu sou quando não estou tentando ser a esposa perfeita, a companheira compreensiva, a mulher que aceita migalhas de afeto. Eu não preciso de um homem para me completar. Não preciso de um relacionamento para ser feliz. Não preciso de validação externa para saber meu valor, porque meu valor sempre esteve aqui, dentro de mim, esperando que eu finalmente percebesse. Hoje, enquanto tomo meu café da manhã na varanda, olhando para o céu azul de Campinas, sinto uma paz que não sentia há anos. Uma paz que vem de saber que tomei as decisões certas, que saí de uma situação tóxica, que priorizei minha dignidade. E se pudesse voltar no tempo e mudar algo, mudaria? Mudaria o fato de ter descoberto a traição? De ter passado por toda aquela dor? Não, porque aquela dor me transformou, me ensinou, me fortaleceu. Aquela mulher que abriu a porta do banheiro e viu seu mundo desmoronar, ela morreu. No lugar dela nasceu outra. Uma mulher que sabe seu valor, que não aceita desrespeito, que coloca sua dignidade em primeiro lugar. E essa mulher está apenas começando a viver. Então, se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, saiba disso. Você não está sozinha. E você é mais forte do que imagina. Às vezes, precisamos perder tudo para descobrir que já tínhamos tudo dentro de nós o tempo todo. A vingança não está em destruir quem nos machucou. A vingança está em nos reconstruir, em viver bem, em ser feliz apesar deles, não por causa deles. E eu estou vivendo bem. Estou sendo feliz. Não apesar do Ricardo, mas apesar de tudo que passei por causa dele. Porque no final, essa história não é sobre ele. Nunca foi. É sobre mim, sobre minha jornada, sobre minha transformação. E que história, hein? E você que está me ouvindo? O que faria em meu lugar? Já passou ou conhece alguém que esteve em uma situação parecida? Comente abaixo. Adoro ler suas histórias e saber que não estou sozinha nessa jornada. E se esta história te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal. Tem muitas outras histórias de recomeço, de superação, de mulheres que encontraram sua força quando achavam que não tinham mais nada. Porque todas nós temos essa força. Só precisamos de coragem para usá-la.